Lucas capítulo 8. E sucedeu, depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 daimones. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Reunindo-se uma numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola: Saiu o semeador a semear sua semente. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisoteada, e as aves do céu as comeram. Outra parte caiu sobre a rocha. Ao germinar, ressecou-se por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, e germinando juntos, os espinheiros a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa, e germinando, produziu fruto ao cêntuplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos o interrogavam: que parábola seria esta? Ele disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos restantes, por parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. As que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que, crendo, não sejam salvos. As que estão sobre a rocha são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Esses não têm raiz. São os que por um tempo creem, mas no tempo da prova afastam-se. A que caiu nos espinhos, estes são os que ouviram, mas andando sobre as preocupações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não amadurecem. A que caiu em terra boa, estes são os que, ouvindo com um coração nobre e bom, conservam a palavra e dão frutos com perseverança. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entrem vejam a luz. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouves, pois quem tiver, a ele será dado, e quem não tiver, até o que parece ter será tirado dele. A mãe e os irmãos dele vieram até ele, mas não podiam se encontrar com ele por causa da turba. Relataram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, querendo ver-te. Em resposta, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e praticam a palavra de Deus. E sucedeu, num dos dias, que ele entrou em um barco, e também os seus discípulos. Ele lhes disse: Atravessemos para o outro lado do lago, e fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu, e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém: Onde está a vossa fé? Tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? E navegaram para a região dos Gesarenos, a qual está defronte da Galileia. Ao descer sobre o solo, veio ao seu encontro certo varão da cidade que tinha daimones. Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas nos sepulcros.
Quando viu Jesus, gritando, prosternou-se diante dele e disse com grande voz: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que, em muitas ocasiões, o tinha arrebatado. Era amarrado com correntes e estava sob guarda com grilhões para os pés, mas rompendo as cordas, era impelido pelo daimone aos lugares ermos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Ele disse Legião, porque tinham entrado nele muitos daimones, e rogavam-lhe que não os ordenasse partir para o abismo. Ora, era apacentada lá, no monte, uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Ele lhes permitiu. Depois de saírem os daimones do homem, entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo, para o lago, e se afogaram. Os que apacentavam porcos, vendo o que acontecera, fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Saíram para ver o que sucedera. Foram até Jesus e encontraram o homem de quem saíram os daimones, sentado, vestido em perfeito juízo, junto aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto relataram para eles como o que estava endemoniado fora salvo. E toda a multidão da circunvizinhança dos gesarenos pediu-lhe para afastar-se deles, porque estavam dominados por grande medo. Ele, entrando no barco, retornou. O varão de quem haviam saído os daimones pediu-lhe para permanecer com ele. Despediu-o, porém, dizendo: Retorna para a tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Ele partiu, proclamando quantas coisas Jesus lhe fizera. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela estava morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: Quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta, não mais incomodes o mestre. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: Não temas, apenas crê e ela será salva. Chegando à casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: Não choreis, pois não morreu, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou, dizendo: Menina, levanta-te. O espírito dela retornou e imediatamente levantou-se. E ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que acontecera.